seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao Fofocas e tal, porque nesse podcast, você sabe, né? Aqui a gente fala sobre tudo que rolou ao longo da semana no mundo dos famosos, no mundo das celebridades. Os amores, os desamores, aquelas tretas que a gente adora e muito mais, muito mais. Porém, o Fofocas e tal de hoje vai ser diferente. Hoje vai ser sobre o amor. Muita gente pediu e ele está de volta. Eu estou aqui com um especialista em relacionamento, o Arley Júnior, que está de volta para participar aqui com a gente. Arley, prazer enorme tê-lo novamente aqui no Fofocas e tal. Prazer é meu, já tava com saudade, Que né? Todo ano, saudade! finalzinho de ano, a gente vem aqui e faz a nossa resenha. É um prazer, Renata. É Vamos tocar esse isso aí. programa Não, aí. vamos falar, inclusive, gente, dos famosos. Mas antes, Arley, enfim, eu recebo muitas mensagens e tal. E quando o pessoal soube que você vinha, Uhum. perguntou assim, Renatinha, pergunta pro Arley. Por que que antigamente relacionamento, todo mundo se relacionava, era muito fácil, não tinha esse negócio de coach. E hoje parece que está muito mais complicado. Inclusive, Arley, as pessoas estão procurando profissionais como você. Exatamente. A gente tem uma explicação muito razoável, Renata. Eu queria que você tomasse a liberdade de ponderar, inclusive, algumas coisas que eu vou trazer. Com certeza. Pensa comigo, Ah, antigamente, as coisas eram mais simples porque toda a sociedade seguia um padrão. Era o mesmo padrão de comportamento, era o mesmo padrão de família, era o mesmo padrão de educação, era o mesmo padrão religioso. Então era muito natural a gente se relacionar por afinidades, gostos em comuns. O pai e a mãe aprovou. Então era aquela coisa muito restrita. Você nem tinha tantas oportunidades assim. Ou você se relacionava com um coleguinha de escola, o coleguinha do bairro, o priminho da amiga do aniversário, no máximo ali um colega talvez de trabalho, porque com 25, 26 anos todo mundo já estava casado, é verdade. praticamente com 2, 3 filhos, e a família já estava formada. O homem amadurecia muito jovem, com 18 anos ele era um homem de Ele era fato, maduro, 20 ele era anos, maduro. era um De homem. fato, É. as famílias com 20, 22 anos já estavam construídas, sólidas. Então, a forma de olhar o mundo culturalmente, como o mundo funcionava, as interações humanas funcionavam, era de uma maneira. O mundo passou, a gente tem a mesma faixa etária, a gente está numa outra geração onde o mundo funciona diferente. Então, hoje, ninguém mais se relaciona por afinidades e gostos Ué, incomuns. gente, então se relaciona como? De que forma, Arley? Exatamente. Isso mudou É aí que eu também? quero Então chegar. vamos lá, me Porque olha explica só, isso. a mulher não tinha direito praticamente a nada, ela era escolhida. Então ela ficava ali, esperando alguém comprar o passe dela e a família aprovar. A mulher mudou. O nível de exigência aumentou. Hoje a mulher é que escolhe. O homem também mudou. O homem agora tem outros critérios para escolher. Então esse modelo antigo, que era mais simples de fato, ele não se enquadra mais nos dias de hoje. Existe um nível de exigência muito alto, tanto da mulher quanto do homem. Só que o que acontece? O nosso modo operante de Hum. relacionar, ele continua lá no passado, que não funciona mais. Então, hoje, a tese que eu defendo, que eu vejo acontecendo na prática, um casal só consegue ter um relacionamento saudável se eles foram compatíveis em personalidade. E eu provo isso porque a maioria das minhas alunas que chegam para mim é depois de 10, 15, 20 anos de casado. Sabe por quê? Porque elas não precisam mais se adaptar para caber num homem. Antes a mulher era obrigada a se adaptar. Ela não tinha a opção de sair fora de um relacionamento ruim, ou porque um cara era um narcisista, ou ela estava num relacionamento abusivo, ela não tinha recursos para recomeçar a vida dela. Hoje não é mais assim. Você acha que as redes sociais, elas vieram também para mudar um pouco esse Total, conceito total, porque você de tem agora. antigamente? Exato, você tem agora oportunidades e possibilidades que antes não tinha. A mulher, ela tinha que ter tido a sorte de ter encontrado um bom marido. Porque senão ela fazia o que com a vida dela? Sem trabalho, com 2, 3 filhos em casa. Hoje em dia, essa não é mais a realidade. Então, antes, a mulher, ela se tolhia para caber naquele relacionamento e fazer aquilo dar certo na medida que se dava. Hoje em dia, a mulher é livre para ser tudo que ela pode ser. Não, com certeza. Mas você acha que digamos assim, nas redes sociais você vai ter várias Várias opções. opções. Mas você acha que essa troca
trocar, não é meio que trocar Trocar de problema? você troca aqui, troca ali, 6 por meia dúzia, trocar de problema. Você não acha que isso torna as pessoas menos felizes, não infelizes, menos Olha, felizes nessa área? essa pergunta ela é bem interessante, Renata, porque trocar de relacionamento não seria trocar de problema? Não. Uma coisa é você encarar um problema que está totalmente. Você consegue dar conta daquilo. Relacionamento. Existem problemas. Eu não defendo a tese de um relacionamento perfeito. Eu defendo a tese de um relacionamento compatível. Renata, nós podemos ter problemas e conseguir resolver os E o nossos que seria um problemas. relacionamento compatível? Ótima pergunta. Olha aqui, ó. A gente pode muito bem ter problemas e conseguir resolver os nossos problemas de fato, de modo que eu fique bem e você fique bem. Outra coisa é quando nós temos um problema em que você não suporta mais esse problema consome você por dentro há anos e você é obrigado a estar com esse problema todos os dias. Então a questão de trocar de problema é qual problema você dá conta? E aí? Que o relacionamento vai ter problema, a gente sabe. Quando você me pergunta sobre compatibilidade, eu encaro como compatibilidade o seguinte: quando a gente fala de personalidade, o que é uma personalidade? Eu vou fazer uma pegadinha pra você, posso? Com Não teve certeza. brief. Renata, você conseguiria de forma muito prática me explicar o que é uma Vamos ver. personalidade? Personalidade, O que sim, eu acho que vai? é a essência da pessoa, é como a pessoa é no seu eu. São aquelas características mais fortes e marcantes. Exatamente. Opa! Ó, eu vou deixar mais claro pra você. E eu achei que você fosse gaguejar, hein? Tá pensando o quê? Olha, a personalidade, ela é um conjunto de características psicológicas que definem padrões de pensamento, comportamento e sensações, emoções. Existe modo operante de um ser humano que ele é totalmente compatível com o outro. Então, um relacionamento para dar certo, eu preciso ser minimamente parecido com o seu jeito de pensar, sentir e agir. Quando a gente começa a compreender dessa maneira, dificilmente eu não te entendo ou você não me entende. Eu não sou obrigado a engolir você, a ter que aceitar isso. Não, porque nós somos compatíveis. Mas psicologicamente existem personalidades que são água e óleo, não se misturam, são incompatíveis, não conseguem se entender e isso não pode ser aprendido, porque uma personalidade formada, ela é imutável. Então a teoria dos opostos se Isso é atraem ridículo, cara. não bate no para. Não, relacionamento. não existe, não existe. Na verdade, a gente precisa de alguém minimamente compatível, parecido com o nosso jeito de pensar, sentir e agir. Só que o que nós temos hoje, culturalmente difundido, inclusive por alguns, entre aspas, especialistas de relacionamentos e psicólogos, o maldito checklist. Eu não tenho outra palavra. Porque num E o que checklist. seria o checklist? O checklist é o nível de exigência. Ah, ele tem que ser assim, assado, parará, parará, de valores, é crente, não é, é isso. Aí fica com aquela coisa extremamente rasa e superficial, porque eu posso ter valores alinhados com você, mas ser incompatível com você. Eu vou te dar um exemplo muito claro para não ficar muito, Por favor. muito subjetivo. Por exemplo, não existe pessoas que são mais frias no jeito de falar Sim, e pessoas mais carinhosas? sim. O frio não vai aprender a ser carinhoso e o carinhoso não vai aprender a ser frio. Não existe pessoas mais falantes como nós, que gostam de se comunicar. Existem pessoas que são extremamente sucintas e falam somente o necessário. Existem pessoas, eu gosto mais de ouvir. Não, na verdade, ela gosta menos de falar. Ela se sente menos à vontade falando. A comunicação, que é a base e a estrutura de qualquer relacionamento, eu nem tô entrando em características mais profundas, eu tô falando só sobre comunicação. Existem tanto casal que a gente olha de longe e fala assim, cara, como eles são distantes um do outro. É verdade. É só de olhar, você bate e fala assim, cara, tem nada a ver aquilo ali, mas de fato são um casal e estão num relacionamento. A minha tese, o que eu defendo firmemente nas minhas redes sociais é, vale a pena? Você se sente completa? Essa pessoa te faz feliz? Você faz outra pessoa feliz? Você tá falando nisso? Vamos trazer aqui pro Fofocas e tal um casal. Sim. Graciane e Belo. 16 anos. Quem acompanhava ali o casal falava: caramba, nascidos um pro Pro outro. outro. De repente, ao longo desse ano de 2024, surpreendeu a todos o anúncio da separação, a traição de Graciane. Depois, agora, veio o documentário do Belo e ela dizendo que ele é um mentiroso, compulsivo. Então, quer dizer, nada daquilo que aparentava
Era, mas eles viveram Exatamente. 16 anos Mas eles juntos. mostravam E aí? exatamente que era um relacionamento padrão, nossa, um relacionamento lindo, inspiração pra muita gente. Inclusive teve traição. É igual quando me perguntam assim, Arley, você não tem um relacionamento, por que você fala de relacionamento? Era isso que eu ia te perguntar. O que que você acha das pessoas que Sim, estão sozinhas exato. hoje? É. Porque olha só, quando eu vou responder sobre isso, a minha resposta é um pouco fora da curva, né? Eu falo assim, então, pra eu falar de relacionamento, eu tinha que ter 12 mulheres. Porque são 12 personalidades. Você tem 12 personalidades? Não, existem 12 personalidades. Então, pra eu falar de relacionamento, eu precisaria ter 12 mulheres. Pra poder ter propriedade pra falar como é me relacionar com cada uma delas. Porque o meu relacionamento, ele não olha. pode ser padrão pra ninguém. O meu relacionamento é sobre quem eu sou, sobre quem a outra pessoa é. Isso não é modelo pra eu ensinar pra outras pessoas, a não ser no máximo pessoas que fossem parecidas com o meu modelo de personalidade ou então da minha digníssima. Tá bom, a pergunta que eu quero que você me responda, depois que a gente voltar, você é solteiro e por que está solteiro? Prometo responder. Daqui a pouquinho a gente volta, vou aguardar ansiosa aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais fofocas e tal.